Capítulo 16. O segredo de Davi. Você alguma vez já se perguntou por que Deus chamou Davi de o homem segundo o seu coração? Qual era o segredo de Davi? O que Davi tinha para que Deus o abençoasse tanto, tornando-o rei sobre todo Israel? Tenho ouvido muitas pessoas dizerem que Deus chamou Davi de o homem segundo o seu coração porque ele era rápido para se arrepender. No entanto, houve muitas outras pessoas na Bíblia que se arrependeram prontamente. Então isso não diferencia Davi. Além disso, Deus chama Davi de o homem segundo o seu coração antes de ele cometer seu pecado com Batseba. Logo não pode ser por causa de sua rapidez em arrepender-se, nesse caso. O segredo de Davi é a chave para a plenitude das bênçãos de Deus em sua vida. Devia haver algo único em Davi que o levava a se destacar. Você gostaria de saber qual era o seu segredo? Acredito de todo o meu coração que esse segredo é a chave para a plenitude das bênçãos de Deus em sua vida. Venha comigo ao Salmo 132, no qual você descobrirá o segredo de Davi. Ele escreveu este salmo quando o rei Saul estava perseguindo para capturá-lo. Saul tinha ciúmes de Davi e receava que ele um dia se tornasse rei em seu lugar. Por isso o perseguia pelo deserto. Em contraste com esse cenário que o rodeava, Davi escreveu: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu. Salmos 132, do 1 ao 5. Davi estava fazendo um voto a Deus no deserto, de que não dormiria nem descansaria, até que tivesse feito algo. Agora espere um minuto aí. Antes de mostrar a você o que Davi voltou a Deus, quero lhe mostrar algo que ele próprio disse acerca de como Deus o via. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. 1 Crônicas 28, 4. Davi disse: Deus se agradou de mim. Em outras palavras, Deus gostou de mim. Ah, eu amo isso. Eu amo a maneira como a versão bíblica King James, em língua inglesa, captura com exatidão o que Davi disse. Essa versão diz: Deus gostou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. Você sabia que ainda hoje em Israel, quando eles dizem eu gosto de você, usam a mesma palavra usada nessa mensagem, que é Hatzah? Hatzah, você significa eu gosto de você. O que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus? Você gostaria de descobrir por que Deus gostou de Davi? O que ele fez de tão especial? Acredito que Deus se agradou de Davi porque ele alcançou algo que era da maior importância para o coração de Deus. Ele alcançou um pensamento divino e objetivo no coração de Deus. Isso se revelou no voto que Davi fez a Deus no deserto, em Salmos 132. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Do que Davi estava falando? Para compreender melhor a passagem, continue lendo. Davi diz no mesmo salmo: Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso.
tu e a arca de tua fortaleza. Davi estava falando sobre trazer a arca da aliança de volta a Jerusalém. Eu incluí aqui uma ilustração da arca da aliança. Veja logo na página seguinte. Depois de Davi ter dado tanta importância à necessidade de trazer de volta a arca, isto foi o que lhe aconteceu. Deus o considerou um homem segundo seu coração. Nos dias da antiga aliança, Deus habitava entre 2 querubins, os quais estavam sobre a arca da aliança. Esse era o trono de Deus. Não importava o momento em que os filhos de Israel trouxessem a arca para a batalha. Se Israel tivesse alinhado com Deus, ele lhe dava a vitória sobre seus inimigos. Deixe-me dizer a você o quão importante era a arca da aliança. Para o caso de você só ter ouvido falar dela quando assistiu ao filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. De qualquer modo, se você viu o filme, quero lhe dizer que ele não fez uma descrição exata da arca. Não havia espíritos vivendo dentro dela, como o filme retratou. Bem nos dias do Antigo Testamento, qual era o país mais santo para Deus quando ele olhava para a terra? Era Israel. Qual era a cidade mais santa de todo Israel? Jerusalém. Qual era o lugar mais santo em toda Jerusalém? Era o templo, no monte do templo. No recinto do templo havia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Qual era o lugar mais santo do templo? Obviamente era o santo dos santos. No templo você encontrava mobílias como o menorá, o altar de incenso e a mesa do pão propiciatório no santo lugar. Mas atrás do véu ficava o santo dos santos. E somente uma peça de mobília havia ali, a arca da aliança. Isso significa que a arca da aliança era o objeto mais santo na terra naquela época. Era a peça central de Deus, no centro do universo e no centro do coração de Deus. No Antigo Testamento, Deus disse que falaria ao sumo sacerdote no meio dos 2 querubins. Esse lugar era, na verdade, o propiciatório. O propiciatório era também o lugar em que o sumo sacerdote colocava o sangue do sacrifício do animal, a cada ano no dia da expiação. O dia da expiação era a única data ao longo de todo o ano, quando o sumo sacerdote ultrapassava o limite do véu e entrava no Santo dos Santos. Você está me acompanhando? Segure firme, estamos chegando à parte empolgante. A simbologia da Arca da Aliança. No capítulo anterior, compartilhei com você sobre o caminho para Emaús, onde Jesus expôs as coisas pertinentes a ele ao longo de toda a Escritura, começando por Moisés e passando por todos os profetas. Você está pronto para algumas revelações de Jesus no Antigo Testamento que farão seu coração arder em seu interior? Vamos mergulhar nisso agora. A arca era tão importante para Deus que ele deu aos israelitas instruções muito específicas sobre como ela deveria ser construída. Embora nossa abordagem seja superficial, se comparada à profundidade do significado da arca, cada detalhe de sua construção nos permite obter uma descrição mais clara de Jesus, pois não há detalhes insignificantes na Bíblia. Desde já, quero que você saiba que a Arca da Aliança aponta para a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus. Ele é a peça central do coração de Deus. E na medida em que você continuar a ler, sei que vai se apaixonar por ele mais e mais. Por agora, olhe para a ilustração que mostrei há pouco.
Estamos prestes a olhar mais de perto para alguns componentes da Arca da Aliança. A parte da caixa da frente da arca é feita de madeira de acácia e recoberta com ouro. A figura da madeira na Bíblia fala de humanidade. A madeira de acácia é conhecida em Israel como uma madeira incorruptível. Então isso fala da humanidade incorruptível de Jesus. Ele veio à semelhança de carne, pecadora, enquanto homem, mas não houve pecado nele. O ouro na Bíblia fala de divindade. Assim, a madeira recoberta com ouro fala da pessoa de Jesus. Ele era completamente humano e ao mesmo tempo completamente Deus. O que é a Arca da Aliança? Vamos dar uma olhada na tampa da caixa. A tampa inteira era feita de uma chapa sólida de ouro que cobria a caixa. Em hebraico, a tampa é chamada Kaporé, que significa propiciatório. Vejamos o que o propiciatório cobria. 3 itens eram guardados na Arca da Aliança. O primeiro era as tábuas de pedra nas quais Deus escreveu os 10 mandamentos. As tábuas falam da nossa rebelião e incapacidade de guardar perfeitamente as leis de Deus. O segundo item era a vara de Arão. Essa vara não era apenas uma vara comum. Ela foi colocada no tabernáculo e durante a noite não somente ramos, mas também frutos e flores brotaram dela. Você sabe por que Deus fez isso? Porque o povo estava reclamando contra a nomeação que Deus fizera de Arão como sumo sacerdote. Então Deus fez a vara de Arão brotar sobrenaturalmente para mostrar às pessoas que fora ele quem constituíra Arão. Assim, a vara de Arão nos fala da rebelião do homem contra a liderança constituída por Deus. O item final dentro da arca era um pote de ouro com maná. A Bíblia chama o maná de pão dos anjos. E quando os filhos de Israel comeram dele enquanto estavam no deserto, nenhum deles ficou doente durante 40 anos. Ainda assim, eles o chamaram de pão sem valor. Então, o pote de ouro com o maná fala da rebelião contra a provisão de Deus. Você consegue perceber que cada item na arca fala dos nossos pecados e rebelião contra Deus? Mas o que Deus fez com os nossos pecados e rebelião? Ele os colocou dentro da arca da aliança e os cobriu com o propiciatório, onde o sangue do sacrifício de animais era colocado. Ao fazer isso, ele estava dizendo que não queria ver os pecados e a rebelião do homem. Quando Deus olha para baixo, não pode ver os pecados e a rebelião do homem, porque eles estão cobertos pelo sangue no propiciatório. Deus não pode ver os seus pecados se eles estão cobertos pelo sangue. Deixe-me dizer isso mais uma vez para ter certeza de que você não perdeu nenhum detalhe. Deus não pode ver os seus pecados quando eles estão cobertos pelo sangue. É por isso que no Antigo Testamento Israel se regozijava cada vez que o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos no dia da expiação e colocava o sangue do sacrifício do animal sobre o propiciatório. Quando o sangue estava no propiciatório, Deus não podia ver a rejeição de suas leis nos 10 mandamentos. Ele não podia ver a rejeição de seu sacerdócio constituído na vara de Arão. E ele não podia ver a rejeição de sua provisão no pote de ouro com o maná. Ele não podia ver os pecados e a rebelião do povo. Ele via somente o sangue sobre o propiciatório. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. E não é somente isso. O propiciatório também fala da pessoa de Cristo. A Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso significa que Jesus se tornou nosso sacrifício, a fim de desviar para ele mesmo a ira de Deus, que era destinada a nós.
Na cruz, Jesus se tornou propiciação pelos nossos pecados. Se você estudar a palavra propiciação na Septuaginta, uma tradução grega do Novo Testamento, descobrirá que é a mesma palavra usada para propiciatório. Então, quando o apóstolo João disse que Jesus é a nossa propiciação, ele estava dizendo que Jesus é o nosso propiciatório. O propiciatório era feito de uma placa maciça de ouro que recebia pancadas até atingir a forma ideal. Do mesmo modo, a fim de que Jesus tornasse nosso lugar e fosse o nosso propiciatório, ele teve de ser brutalmente espancado e torturado, para que por suas feridas fôssemos sarados. Quando você olha para a ilustração da Arca da Aliança, também vê a coroa sobre o propiciatório. Essa coroa tipifica a majestade, a glória e a realeza de Jesus. Ele foi o único rei que não veio para ser servido, mas para servir. Ele se tornou um servo-rei para nós na cruz. Assim, a Arca da Aliança é uma sombra do nosso Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. Por causa do seu sangue, todos os nossos pecados foram purificados. Por isso, era perigoso para qualquer pessoa naqueles dias levantar o propiciatório e descobrir os pecados e a rebelião que Deus tinha coberto. O propiciatório não deveria ser levantado em momento algum, e as consequências por fazê-lo eram severas. A Bíblia registra que quando o povo de uma vila chamada Bet-Semes levantou o propiciatório para olhar dentro da arca, muitos deles foram destruídos. Ninguém deveria sequer dar uma espiada nos 10 mandamentos. Deus não quer que a lei seja exposta, porque ela representa a nossa rebelião e ministra somente morte e condenação. É interessante notar que as pessoas fazem pôsteres e quadros dos 10 mandamentos que são pendurados em suas casas, quando mesmo no Antigo Testamento Deus manteve a lei escondida debaixo do propiciatório. Você não acha que os crentes hoje deveriam estar exaltando a misericórdia de Deus e sua graça acima da lei? Repare que o propiciatório é colocado sobre a lei. Isso nos diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento. A graça de Deus está acima da lei de Deus. Ele executa o julgamento porque é justo, mas seu prazer não está em julgar. Seu prazer está na misericórdia e na graça. A Bíblia nos diz que a ira de Deus dura só um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre. O modo como algumas pessoas retratam a Deus hoje cria a falsa impressão de que sua misericórdia dura só um momento, mas sua ira dura para sempre. O modo como algumas pessoas retratam a Deus hoje cria a falsa impressão de que sua misericórdia dura só um momento, mas sua ira dura para sempre. Isso não é verdade. A ira de Deus terminou no momento em que foi exaurida em Jesus na cruz. Na verdade, até mesmo seu julgamento demonstra sua graça, porque em lugar de nos julgar por nossos pecados, o que merecemos, o julgamento recaiu sobre seu Filho, Jesus Cristo, enquanto as bênçãos que ele merecia recaíram sobre nós. É assim o favor de Deus imerecido, inalcançado e inadquirível. Não descubra os seus pecados ou os pecados dos outros. Eles já foram completamente perdoados pelo sangue de Jesus. Então, meu amigo, não levante o propiciatório para descobrir os seus pecados ou os pecados dos outros. Eles já foram completamente perdoados pelo sangue de Jesus. Aleluia. Traga a Arca da Aliança de volta. Voltemos para o que Davi voltou a Deus. Trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Por mais de 20 anos, a arca estivera
estivera em uma região montanhosa chamada Kiriat Jearim, que significa Campos das Madeiras. Davi tinha ouvido acerca da arca desde que era um jovem garoto crescendo em Belém, Efrata, a mesma Belém onde Jesus nascera. E é por isso que ele disse: soubemos da arca em Efrata, mas a encontramos nos Campos das Madeiras, referindo-se a Kiriat Jearim. Ao crescer, Davi deve ter se perguntado por que ninguém fizera qualquer esforço para trazer a arca de volta a Jerusalém, lugar a que ela pertencia. Saul era rei naquele tempo, mas ele nunca teve o coração ou o desejo de trazer a arca de volta a Jerusalém. Ele simplesmente a deixou ali, em Kiriat Jearim. Então Davi fez disso sua paixão, trazer a arca para o Monte Sião, em Jerusalém, porque o Senhor tinha escolhido Sião como seu lugar de habitação. O próprio Deus disse acerca de Sião: este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o tenho desejado. Você sabe por que Deus escolheu o Monte Sião e não o Monte Sinai? Porque o Monte Sião representa a sua graça, enquanto o Monte Sinai representa a sua lei. No primeiro Pentecostes, 50 dias após a primeira Páscoa, Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai e 3.000 pessoas morreram. No dia do Pentecostes, após a ressurreição de Jesus, Deus deu o Espírito Santo no Monte Sião e 3.000 pessoas foram salvas e a Igreja da Nova Aliança nasceu. A lei mata, mas o Espírito traz vida. A lei condena, mas a graça salva. Deus escolheu a graça sobre a lei, o Monte Sião sobre o Monte Sinai. Quando você entende a simbologia da Arca da Aliança, percebe que trazer de volta a Arca da Aliança é o mesmo que trazer Jesus Cristo de volta para o lugar de proeminência, fazendo dele e de sua obra consumada o centro de todos os ensinamentos e pregação. Há muito tempo o Senhor me disse: filho, traga Jesus Cristo de volta para a igreja. Entristece-me saber que em muitas igrejas hoje você raramente ouve o nome de Jesus sendo mencionado. Em lugar disso, você ouve psicologia sendo ensinada. Você ouve ensinamentos motivacionais, você ouve fazer, visão, ou chamado. Você ouve muito pouco sobre Jesus Cristo e sua obra consumada sendo ensinado. É disso que se trata o cristianismo? Seu fazer, seu chamado e sua visão? Há um versículo bem popular extraído do livro de Apocalipse, geralmente utilizado pelos cristãos para evangelizar os incrédulos. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando você olha para o contexto desse versículo, percebe na verdade que ele não foi escrito para incrédulos, mas para a igreja de Laodiceia. Agora, por que o Senhor está do lado de fora, batendo a porta? Tudo tem a ver com revelar Jesus. Quando viajo ao redor do mundo para pregar o Evangelho de Jesus, minha maior recompensa como pastor é ser capaz de encontrar crentes preciosos e revelar Jesus Cristo para eles. De novo, não há maior recompensa do que saber que abri os olhos deles para ver mais de Jesus, sua graça, sua beleza e a perfeição de sua obra. Porque eu sei que essa é a minha vocação na vida vinda do Senhor. Eu ainda me lembro de como Wendy e eu vivíamos em lugar bem pequeno, assim que casamos. Era nosso primeiro apartamento. Nossa sala de estudo era tão minúscula que não tinha sequer uma cadeira naquele tempo. Quando eu sentava no chão da minha sala de estudo lendo a Bíblia, Deus falava comigo. Ele começou a me mostrar claramente, mais do que eu jamais vira antes, que Jesus Cristo
não estava recebendo lugar central no corpo de Cristo e, como resultado disso, a plenitude de suas bênçãos não estavam fluindo como deveria. Enquanto não for dado a Jesus Cristo lugar central no corpo de Cristo, a plenitude de suas bênçãos não fluirá como deveria. Quando ele me mostrou isso, eu disse: Senhor, se eu pregar sermões que sejam plenos de Jesus, e se todos os meus sermões forem sobre Jesus, acho que ninguém vai querer ouvi-los. Então ouvi o Senhor dizer: Filho, você está disposto a fazer isso mesmo que ninguém venha? Ainda que ninguém queira ouvir suas palavras, você ainda pregará cada sermão pleno de Jesus? Eu fiquei espantado com essa pergunta do Senhor e pensei nisso por um momento, porque eu era um jovem pastor. Eu era ambicioso e queria fazer a igreja crescer. Então eu disse a ele, e jamais me esquecerei do que disse: Senhor, ainda que a nossa igreja se torne menor, depois disso eu estou pronto a fazê-lo. Então não me preocupei se as pessoas aceitariam ou não. Apenas comecei a pregar sobre Jesus Cristo e sua obra consumada. Muitos anos se passaram e agora eu sei que aquela pergunta era um teste do Senhor. Nossa igreja não se tornou menor. Na verdade, ela explodiu logo depois desse encontro com o Senhor. De somente algumas poucas pessoas naquele tempo, nós crescemos para mais de 15.000 pessoas cadastradas. Ainda me lembro exatamente de onde eu estava sentado em minha sala de estudo quando Deus me deu aquele desafio. Desde aquele dia, Ele tem me dado tudo o que eu preciso para cumprir minha vocação. Ele me deu uma esposa incrível, uma filha maravilhosa. Quando Ele falou comigo, Jéssica ainda não tinha nascido. E grandes líderes para apoiar esse chamado. Tudo o que Ele me deu em minha vida tem sido para me levar a um lugar no qual Jesus seja exaltado. Muitos me dizem que eu sou chamado para pregar a graça, mas a minha principal vocação não é ensinar sobre a graça, é trazer Jesus de volta para o lugar central da igreja. E sua graça é parte disso. Você não pode separar Jesus de sua graça de modo algum. A Bíblia diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Na verdade, não é fácil pregar a graça, porque quando você a prega, faz do homem um nada e de Jesus um tudo. E o homem não gosta disso. O homem gosta de pensar que ele jejuou 40 dias e 40 noites para conseguir a unção. Ele quer ser capaz de dizer: eu paguei o preço pelo poder espiritual. Ei, meu amigo, Jesus já pagou o preço, não tem nada a ver com o seu jejum. Tem tudo a ver com a obra de Jesus Cristo, trazendo Jesus de volta para o Monte Sião. Deixe-me explicar a você o que significa trazer Jesus de volta para o Monte Sião. Trazer Jesus de volta para o Monte Sião é trazer Jesus de volta para o lugar da graça. Você já ouviu sermões nos quais eles pregam sobre Jesus, mas os sermões são muito difíceis? Quando eu era um adolescente em crescimento na minha igreja anterior, lembro-me de um sermão que realmente me aterrorizou. O pregador disse: o próprio Jesus falou que a menos que a sua justiça exceda a justiça dos escribas e dos fariseus, você jamais entrará no reino dos céus. Então ele disse: se os fariseus tinham esse padrão, então devemos ter padrões mais elevados que os deles. Eu me senti realmente condenado. Que esperança havia para mim se eu não chegava nem perto da medida padrão dos fariseus? Embora aquele pregador estivesse pregando com base nas palavras de Jesus, ele jamais trouxe Jesus para o contexto da graça. Ele fez Jesus parecer difícil e legalista. Ele não trouxe a arca de volta para Sião. Agora vamos interpretar o que Jesus realmente estava dizendo.
no contexto da graça. Ele estava dizendo que o único modo de entrar no céu é ter a justiça dele, que excede todos os outros padrões de justiça. Sua justiça está muito acima da justiça própria dos escribas e fariseus. E sabe de uma coisa? A justiça de Jesus é uma dádiva para ser livremente recebida, e ela é sua hoje. Seja um homem segundo o coração de Deus. Esse é o segredo das bênçãos de Davi. Ele buscou a arca da aliança e Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Hoje você também pode ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Você pode buscar Jesus e trazê-lo de volta para o centro da sua vida. Faça de Jesus a peça central de cada aspecto da sua vida. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Jesus estaria no meio deles. Se o seu casamento está se desfazendo, provavelmente você está colocando sobre o seu marido a responsabilidade de suprir necessidades suas que só Jesus pode suprir. Ou então você está esperando que sua esposa lhe dê o que você só poderá receber de Jesus. Pare de pressionar tanto um ao outro. Todo casamento precisa de um terceiro protagonista. Seu nome é Jesus. Ele deve estar no meio de todo o casamento. Hoje, você pode ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus, ao fazer de Jesus a peça central de cada aspecto da sua vida. Faça de Jesus, de sua obra consumada e de sua graça, o centro de tudo na sua vida. Faça dele o centro de seu casamento, família, carreira e finança, e deixe que a plenitude de suas bênçãos flua em sua vida hoje.